Ora bem, vamos falar um bocadinho de empreendedorismo, não é? Na tua perspectiva, na perspectiva de empresária e nos tempos em que correm, com esta pandemia e com pessoas a ter que fazer um reset na vida, o que tu achas de importante no empreendedorismo? Isto tem muitos pontos para onde uma pessoa pode começar. Acho que há muita informação dispersa, não é? Porque depois as pessoas querem se informar, mas depois as pessoas também não sabem muito bem onde é que hão de ver a informação correta, não é? Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida. Depois tem a ver com todas as novas possibilidades que uma crise como estas traz, não é? Porque, além de trazer muitas coisas más, também traz novas oportunidades de negócio, novos pontos de vista, novos pontos de partida para começar algo ou para começar a fazer algo diferente. Que é sempre a dificuldade, não é dificuldade, é sempre o desafio diário de uma empresa, seja do que negócio for, é sempre reinventar. Enquanto há uns anos atrás nós vivíamos muito mais lento, num tempo com muito mais tempo para planear, nós hoje vivemos uma velocidade astronómica, está sempre tudo a acontecer e estamos a renovar quase diariamente para nos adaptarmos ao que estamos a viver todos. Na tua experiência profissional, não é? E a tua área, que também é artes gráficas, que tem muito de criatividade e muito de inovação tecnológica, eu lembro-me ainda daquilo que era a composição em chumbo, como se fazia nos jornais e nas tipografias, não é? Podes dar mais ou menos uma panorâmica de como mudou isto e como houve, já tens digamos, uma base de observação desse passado, de migrar do analógico para o digital, neste caso da tipografia a chumbo, hoje para tudo que está disponível a nível de impressão digital, isto no tocante aos trabalhadores, porque é aqui que nós depois vamos falar um bocadinho na nossa ferramenta, como é que eles conseguiram adaptar-se e integrar com esta nova ferramenta? Que formações é que tiveram que fazer? Que despedimentos é que houve, se assim é que aconteceu, e depois que contratações é que houve? Que mais-valias é que temos nesta era digital? Sim, eu acho que o conhecimento, portanto, nós iniciamos, eu lembro-me perfeitamente ainda que antigamente fotografava-se um rótulo, não é? Fotografava-se, por exemplo, um frasco de uma compota, não é? Fotografava-se a fruta, depois o rótulo, todos os textos as letras eram todas decalcadas, depois aquilo ia à fotografia, um quarto escuro, ia revelar, portanto, desde a concepção à elaboração também ainda era muito manual, não é? Era pintado quase. Estamos a falar aqui num processo que demorava se calhar 15 dias, mais ou menos, a ter um rótulo. Hoje em dia, nós, desde a concepção que vamos imaginar, de manhã, nós muitas vezes, a seguir à hora do almoço, já estamos a entregar rótulos ao cliente. Estamos a falar que os tempos encurtaram muito, não é? Esta era digital, portanto, depois tudo se desenha em computador, não é? As chapas, portanto, o suporte de impressão também já é feito digitalmente, portanto, já é gravado digitalmente, e as máquinas hoje em dia também estão super optimizadas e é quase tudo informática. Hoje em dia é quase mais importante ter alguém que perceba de informática do que propriamente alguém que perceba da arte de imprimir, não é? Das cores. Portanto, estamos-nos sempre a adaptar. Acho que é isso. Sim, mas para te ajudar aqui um bocadinho, é um auxílio para aquilo que depois vamos comunicar, como tu dizes, que é uma boa altura, uns bons tempos para depois uma pessoa fazer mudanças na vida, não é? Porque aparece também essa ferramenta, temos como base tudo aquilo que era uma coisa, hoje é impensável estar a revelar fotografias num quarto escuro, não é?
mas também hoje as pessoas disparam muito a máquina fotográfica, mas também imprimem pouco, não é? Ou seja, a Sim. fotografia acaba por ser as pessoas terem discos duros com armazenamento que não servem para nada, não é? O empreendedorismo tem mesmo a ver com isso, não é? E aí este nosso projeto tem a ver com a forma como nós podemos olhar para isto, como tu disseste bem, um curso de informática hoje é importante com um pouco de criatividade para trabalhar numa empresa de artes gráficas, quando a pessoa nem pensava nisso, estava a pensar provavelmente numa startup ou numa outra situação qualquer ligada à engenharia tecnológica ou mesmo a fazer sites e por fora. E abre-se muita coisa, muita vertente que às vezes essas potencialidades a pessoa não tem a noção, não é? Depois, ainda antes de falar de radiestesia e de radiónica, vamos à parte racional, à parte que é mesmo a segurança, o pragmatismo, que tem a ver com a gestão e com a fiscalidade, não é? Porque isto vai ser comum também na nossa formação, não é? Uma formação, digamos, integrativa, não é um curso de gestão, nem é um curso de fiscalidade, nem de direito fiscal, mas ter também esses fundamentos para a pessoa saber fazer, por exemplo, a avaliação de uma empresa com base na faturação, com base na atribuição de cotas, com base em muita coisa que faz parte desta matéria e que muitas vezes é uma lacuna nas empresas. Qual é a tua experiência nisto e o que é que achas que nós devemos ensinar? Eu acho que o mais importante de tudo se baseia na rentabilidade do negócio, de nós sermos ou não sermos produtivos. Vou falar um bocadinho em relação à minha área. Antigamente, não é? Nós tínhamos um produto, nós não pensávamos qual era o alvo que queríamos atingir, não pensávamos na prateleira que ele ia ocupar, nem nas caixas de transporte que eles iam ser acomodados para fazer a parte logística, não é? Antigamente pensava-se, não, eu quero um rótulo amarelo, depois é que se ia ver a tampa, depois é que se ia ver o frasco. Hoje em dia pensa-se de uma forma global. Primeiro tem que se perceber qual é o público-alvo, na prateleira quantos querer pôr para ocupar o máximo de espaço, não é? Para poder, vamos imaginar, se na prateleira tem que ter 3, nós vamos ocupar o máximo da prateleira, porque para ter um rótulo maior, um frasco maior, mas depois também temos que pensar a nível de acomodar, tanto a caixa que o vai transportar, depois a palete que o vai transportar, portanto, já se pensa de uma forma muito global por causa dos custos para ser rentável para todos da cadeia para ser rentável. Portanto, tudo se baseia nisso, na rentabilidade do negócio, porque nós podemos ter um grande produto, podemos ter grandes ideias, mas se nós não alicerçamos com várias coisas para que aquilo chegue ao público que nós queremos vender, nunca vai vender. Não é? Eu costumo fazer este exercício muitas vezes com clientes de empresas que estão a começar. Ainda há cerca de um mês, um cliente que queria vender mel, nós fizemos vários rótulos, fomos a um supermercado, pusemos os 2 ou 3 frascos lá no meio dos outros produtos para perceber se aquilo era notável ou não era notável. E depois para perceber o posicionamento, se aquilo é para vender a massas, se aquilo é para vender um produto gourmet, se aquilo é para vender online. Portanto, depois tem que ser pensado globalmente para ter estrutura para poder crescer. Mas isso é o negócio, somos nós. Portanto, nós só vamos conseguir evoluir se conseguirmos criar uma boa base. Acho que é o importante. O que tu disseste e bem, até faz-me lembrar os estudos que fizeram antes, né, na computação, que eram uns computadores enormes, né, com cartão perfurado, até hoje termos um telemóvel que é um autêntico computador. Mas, no meio disto tudo, falando de computação quântica e gráficos, não é, que gráficos são as tais oscilações energéticas que têm a ver com marketing, não é? E como na bolsa, as tendências, os fatores económicos,
os fatores de consumo também, não é? Que a tendência muda conforme a necessidade, não é? Ou só compramos casacos quando está frio, quando não está frio não usamos casacos, não é? Basicamente é assim, aumento de consumo de guarda-chuvas no inverno. Então o computador quântico, não é? Que faz uma operação muito rápida, na aquisição de cêntimos, muitas das vezes, dão milhões de lucro, não é? Que é isso que tu dizes, que é preciso ver a coisa 360 graus, não olhar só para o rótulo, olhar para os custos de produção, mas também olhar para os custos de transporte e, acima de tudo, a equipa, não é? A equipa de trabalho, que é aqui que estão os empreendedores, e vemos o que é o Web Summit cá em Portugal, não é? E agora já quero juntar aqui a radiestesia, não é? Que é algo que já se fazia antes de haver computação. Os radiestesistas viam também as tendências através de gráficos radiestésicos para ver como é que estavam as tendências, não é? Os fluxos. E os computadores quânticos, hoje, quando veem isso, começam a sinalizar e começam a fazer pequenas aquisições, ações, comprar e a vender ao cêntimo, não é? E só que são máquinas já a trabalhar, tem a ver com a tal inteligência artificial, e tu aí podes ter bem essa experiência que cada vez que cresce, as máquinas já fazem muita coisa, às vezes, sem nós queremos comandar, não é? Preciso saber comandar o comandante. Isto é tão como vigiar o vigilante, porque senão depois ninguém nos vigia, é mesmo assim. E então a coisa descontrola, não é? Porque entra nos padrões, não é? E aqui é que entra a ferramenta da radiestesia, da radiónica, para saber fazer essas análises sem o uso, não é, da ferramenta binária, que é a linguagem do computador, do 1 e do 0, mas sim na criatividade e na intuição para recolher dados, para saber tendências, não é? Voltando agora à parte dura, não é? Gestão. Tu que és gestora. É difícil gerir, e voltando também à fiscalidade, não é? É preciso, não é fácil, não é? Gerir e trabalhar na fiscalidade de forma a que isto seja rentável, não é? Com tanta carga fiscal, o que é que distingue uma empresa que é próspera, com tanta taxa, de uma empresa que pode fracassar, porque as ferramentas são as mesmas, não é? O mercado é o mesmo. Eu acho que a minha maior dificuldade, o meu maior desafio, para não dizer dificuldade, é a gestão de pessoas. A gestão de recursos humanos, o gerir emoções é a maior dificuldade do negócio e do trabalho. Depois, a nível da fiscalidade, aqui a situação é que eu acho que há coisas que muitas vezes as pessoas não eu acho que uma pessoa não consegue perceber bem. Uma coisa é contabilidade e outra coisa é fiscalidade. Porque há muita coisa que é aceito contabilisticamente numa empresa, mas depois fiscalmente não é aceito, não é? E depois há aqui uma dualidade que quase a maioria das pessoas, o senso comum é que são a mesma coisa. Contabilidade, portanto, é o que a empresa tem que fazer para responder à fiscalidade, não é? Portanto, das obrigações fiscais. E muitas vezes uma coisa não bate com a outra, porque há muita coisa que é possível fazer contabilisticamente que depois o fisco não aceita. E depois, que também tem sido um grande desafio para nós, é encontrar uma pessoa, um bom toque, não é? Portanto, um bom contabilista. Porque às vezes não é preciso ter um bom contabilista, é ter alguém que esteja constantemente a atualizar, não é? Porque saem leis quase diárias, retificações disto, retificações daquilo, as datas são alteradas constantemente e tanto mesmo as obrigações fiscais estão sempre a ser implementadas novas. Portanto, uma boa base é ter um contabilista que esteja em constante aprendizagem, porque senão fica estagnado. Fica estagnado, estagna quem está junto dele. Falo por experiência própria. Nós é o terceiro ano consecutivo que estamos a trocar de toque, porque nós estamos numa fase de crescimento que precisamos de alguém que pense globalmente como nós, não é? Porque senão nós ou temos pessoas ao nosso lado que costumo dizer que estão na mesma vibração, não é? Portanto, estão no mesmo nível de conhecimento, senão nós não estamos sempre presos e não conseguimos evoluir.
pronto, é isso, é ter boas pessoas ao nosso lado que estejam na mesma dinâmica, que eu costumo dizer, na mesma sintonia. Acho que é a coisa, um dos pontos fulcrais na rentabilidade do negócio. Então, já podemos dar aqui mais ou menos os traços gerais do que nós vamos fazer com o uso desta ferramenta, que implica análise, não é? Ou seja, estudos de gráficos para levantamento de gráficos de avaliações, de leituras, etc., antes de começar, seja lá o que for, não é? É como tu dizes no programa, antes de fazer o livro, é pôr as coordenadas, não é? Para se conseguir trabalhar naquela forma, não é? Neste caso, lembro-me da nossa conversa do InDesign. Primeiro assim, formatar a coisa para depois isto funcionar, senão depois andamos ali sempre a improvisar, não é? Coisa de amador. É criar a Muito base. Primeiro é criar a base para depois conseguir construir. Ou seja, o estudo de marketing, não é? E de estudo de mercado, algumas noções disso, de forma a saber fazer leituras corretas nesse gráfico para avaliação. Depois, know-how, qualidade da equipa de trabalho, ou seja, dos colaboradores, dos gestores, de quem vão contratar para completar os serviços, a nível de contabilidade, como diz o TOC, provavelmente também advogados, etc. Ou seja, montar uma equipa de trabalho antes de começar logo a disparar a primeira pergunta depois. É isto, não é? Sim. Depois, noção de avaliação de cotas de sociedades, algumas noções de gestão, algumas noções de fiscalidade básica, não é? São coisas que estão sempre a mudar, então os gráficos também vão auxiliar o quanto uma pessoa pode estar a criar imparidades ou na equipa, ou no produto, ou na forma como está a criar, vou usar o que disseste, rótulos, etc., e que não se enquadram com a realidade atual, não é? Capacidade de inovação, não é? Capacidade de ser resiliente nestas dificuldades, e tudo isso vai ser, não sei se queres acrescentar alguma coisa, o nosso lamiré de trabalho para uma formação que não é de 2 dias, vai durar um pouco mais, o pessoal vai estar aqui a aguardar, mas temos que dar esta informação para aqueles que se interessam por esta área económica, não é? Ou seja, mais empresarial, e que até podem não completar a parte de usar a mesa, não é, a radiónica no uso, mas que podem buscar algumas noções logo na primeira fase de gestão, e que só isso já é útil para dar a volta à vida ou para iniciar uma vida nova, não é? O que achas? Estou certo? Queres acrescentar alguma coisa? Certo. Eu acho que as maiores ferramentas é perceber, por exemplo, se nós temos algum tema de fiscalidade, perceber onde é que podemos ir ver, onde é que conseguimos ir ler, quais são os organismos que nós podemos ligar ou mandar e-mail para nos ajudar. Isso é conseguir ferramentas de trabalho para criar a base, é o mais importante. Então, Raquel, agradeço-te este lamiré, não é? Porque vamos ser 2 a trabalhar nisto. São 2 touros, não é? Nada melhor do que trabalhar na economia a pastar números, não é? Neste caso, e avaliações e tudo que é um know-how que os astrólogos dizem que temos uma mais-valia, e que vamos pôr também disponível para quem quiser mergulhar um bocadinho nesta coisa do empreendedor. Eu chamo-me empreendedor, não estamos a falar de especulação, não estamos a falar de nada disso, estamos a falar exatamente de ultrapassar dificuldades, de ser resiliente, de não ser vítima, de não ser criticista, não é? Ou seja, andar sempre a criticar e a lamentar que a culpa é do governo e das finanças e das leis e não sei o quê, mas saber usar essas ferramentas para inovar. Obrigado pela tua participação aqui, e vamos deixar em stand-by para a primavera de 2021, este novo renascer, não é? Às tantas é à volta do nosso aniversário, quem sabe? Temos uma dupla. Sim, Está bem? está bem, obrigada. Obrigado, Raquel. Beijinho para ti e prosperidade para todos.